Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Novamente, boa noite, amada, linda, eleita, preciosa Igreja do Senhor, a Igreja do Rei Jesus, a noiva do Cordeiro. Bendito seja sempre o nosso Deus. Aos amados que nos assistem pela internet, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Convido a amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor a abrir a palavra do Deus vivo, a palavra do nosso Deus, em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 ao 18. 2 Coríntios 4, de 16 ao 18. Já peço essa leitura com o nosso amado pastor, e que em seguida, meu pastor, o Senhor nos abençoe em oração. Amém. Amém, meu pastor. Glória a Deus. Amém. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Te bendizemos, glorioso e profundo Deus que nos diriges, pelo fato de teres já liberado os 5 minutos de oração, teres nos dado uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora, Pai, que estejamos atentos, focados na palavra que já colocaste no coração do teu servo, nosso amado ministro Anderson Vecchione, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Estamos atentos, focados para tudo que ele nos falará, porque com certeza virá do teu trono. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vou repetir a leitura, já muito bem realizada pelo nosso amado pastor. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amada, linda, eleita, preciosa Igreja do Senhor, amados irmãos, cada um de nós, servos e servas do Senhor, comprados e remidos pelo nosso Deus, pelo sangue do Cordeiro. O que o Senhor tem para falar conosco essa noite, culto dos casais, transpondo muralhas. Transpor muralhas, no seu significado mais puro, no seu significado mais singelo, de uma forma direta, transpor, passar sobre, ir além, ultrapassar um obstáculo, passar por cima, vencer, atravessar muralhas. Muralhas nós podemos, segundo a palavra do Senhor, ter um entendimento de que em um determinado momento uma muralha se deteve como um obstáculo e não foi impossível para o nosso Deus, de acordo com o seu sobrenatural, de acordo com o seu decreto, de acordo com a obediência daqueles que estavam envolvidos naquele momento, que a muralha ruísse. Mas em um outro determinado momento o Senhor nos traz a figura da muralha como uma proteção, como uma muralha intransponível, como muros de fogo ao nosso redor. Mas o sentimento que o Senhor colocou esta noite no meu coração para que nós pudéssemos receber a bênção, receber aquilo do que Ele tem para falar conosco esta noite. Convido a amada igreja a enxergar muralhas, não somente como obstáculos, mas enxergar muralhas como tudo aquilo que quer chamar a nossa atenção. Vamos entender essa noite, ter a concepção do conceito de muralha como algo que é grande, algo que é vistoso,
algo que quer ressaltar aos nossos olhos humanos, algo que quer chamar a nossa atenção. E o Senhor nos convida essa noite como casais, mas também como igreja, como solteiros, como jovens senhoras e senhores, a transpor essas muralhas que querem se levantar, que querem se interpor na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, na vida da igreja. Vamos enxergar as muralhas não somente como obstáculos, mas vamos enxergar as muralhas como algo que quer roubar a nossa atenção. Por exemplo, um exemplo clássico que muitos conhecem, a muralha da China. Com certeza aquela edificação, aquela construção, aquele volume de algo que está construído ali é algo de se chamar a atenção. Numa pesquisa rápida, a muralha da China, ela tem em alguns trechos de 4 metros de largura a 7 metros de largura. Tem a sua altura, tem a sua extensão. Então, amado irmão Anderson, o que nós podemos extrair desse entendimento? O que nós podemos extrair desse sentimento? Transpor muralhas. Irmãos, eu quero convidar a igreja a ter o entendimento, a ter a visão, a ter a concepção como casal, exatamente de enxergar as muralhas não apenas como obstáculos, mas como tudo que quer demandar a nossa atenção, que quer roubar a nossa atenção, que quer fazer com que nós nos desviemos para ter a nossa atenção, mas também as muralhas, sim, como problemas. As muralhas, sim, como algo a ser transposto na vida do casal, algo a ser vencido como obstáculo na vida do casal. Vamos trazer no cerne desse sentimento, vamos trazer no cerne desse entendimento aquilo que o Senhor quer falar conosco. Afinal, culto dos casais. Afinal, nós estamos vivendo os últimos momentos, sim. Como sempre é ministrado, as peças do tabuleiro estão se movimentando. As peças do tabuleiro estão armadas. O palco está armado. O cenário está montado. As movimentações socioeconômicos, políticos, mundiais estão acontecendo diante dos nossos olhos. Eu costumo, no entendimento, trazer a visão de que a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. Todos aqueles momentos que foram primordiais na história da humanidade, nós estamos atravessando, nós estamos tendo a oportunidade de viver fatos históricos, fatos que estarão escritos nos livros de histórias daqui a alguns anos, se esses anos chegarem. Então, como casal, como igreja, como corpo, que o Senhor nos capacite esta noite, em nome de Jesus, a nós termos a nossa visão ampliada, a nossa visão ajustada, a nossa visão focada no alvo, a termos a nossa visão com entendimento de saber que nós fomos chamados para um propósito, que sobre a nossa vida existe uma vocação, que existe um chamado, existe um propósito para a vida de cada um de nós, irmãos, sem ser redundante, como já foi dito, irmãs, amada, linda, eleita e preciosa igreja. O nosso chamado, o principal foco da nossa vida é nós sermos arrebatados. O principal foco da nossa vida, o foco primordial para aquilo que nós fomos chamados, irmãos, é nós estarmos na eternidade com o Senhor. Como muito já foi ministrado aqui para as nossas vidas, o céu só é o céu, o paraíso, porque o nosso Deus está lá. Como já foi ministrado, o jardim do Éden era o paraíso, porque o nosso Deus estava lá. O nosso objetivo, o nosso foco de ir para a eternidade é porque o nosso Deus está lá. Nós seremos arrebatados pelo Senhor. Nós não iremos entrar na eternidade com o Senhor de acordo com o nosso entendimento humano, carnal, caído, com a natureza humana pecaminosa, não. E dentro desse chamado, dentro desse desígnio, dentro dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, dentro daquilo que o Senhor deseja para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, como igreja,
como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro, como servos de Deus, é nós sermos trabalhados, é nós sermos moldados, é nós sermos transformados, é nós vivermos uma transformação diária de caráter, de personalidade no sentido da natureza humana que muitas das vezes quer reinar no nosso coração. E lá nós precisamos ir para o pó novamente. E um adendo, como um testemunho hoje, minha esposa presenciou algo de um momento ali que no trânsito, irmãos, o trânsito de Manaus é um verdadeiro campo de lentilha, é um campo de batalha. É ali verdadeiramente que a gente também sabe se nós estamos vivendo a palavra ou não, se nós estamos sendo transformados ou não. Momentos ali de pedir perdão, Senhor, me perdoa, perdão, amor, pelo que tu presenciou, me perdoa, te amo. Mas o vaso é de barro, mas a glória e a excelência é do Senhor. Então que a cada dia nós venhamos a nos permitir sermos transformados. Por isso, a palavra do Senhor nos diz, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior envelheça, mesmo que nós venhamos a habitar num templo, numa natureza humana carnal, precisamos nos render, precisamos nos submeter, precisamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor, precisamos permitir que a natureza divina do Senhor venha gerar em nós a sua natureza, a semente divina do Senhor em nossas vidas precisa germinar. Precisamos, com toda a autoridade do nome de Jesus, entender que nós fomos chamados para viver uma nova vida, uma vida em santidade, transpondo as muralhas que querem se colocar numa vida natural, numa vida terrena. Entender que os problemas não podem determinar o curso da nossa vida. Entender que as conquistas não podem determinar o curso da nossa vida. Os problemas já existem, vamos em busca da solução. As conquistas são bênçãos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o sentimento, o cerne daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Não perde o foco, meu filho. Não perde o foco, minha filha. Trabalha, sim. Estuda, sim. Produz, sim. Busca a bênção do Senhor, sim. Busca viver os princípios eternos de Deus para que você possa colher de forma correta, sim. Arrepende-te, sim. Errou, pecou, te arrepende. Busca a santidade do Senhor na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Fortalece o teu coração no Senhor. Fortalece o teu entendimento no Senhor. Busca o conhecimento da palavra de Deus. Entenda que nós entendamos que nós somos vasos de barro, que a honra e a glória é do Senhor. A excelência pertence ao Senhor. O dom pertence ao Senhor. O tanger com arte, com júbilo é para a glória do nome do Senhor. O viver é para a glória do nome do Senhor. O respirar é para que possamos glorificar o nome do Senhor. Em todos os momentos precisamos render honra, glória e louvores ao nosso Deus. Porque nós fomos chamados para louvar o Senhor. Nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor na nossa vida. Nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Nós fomos chamados para abençoar vidas que estão ao nosso redor. Nós não fomos chamados para condenar aqueles que estão ao nosso redor, nos diversos ambientes sociais. Com autoridade, com conhecimento da palavra, sim. Reprovar aquilo que é reprovável, das atitudes reprováveis. Mas só quem pode condenar, só quem pode decretar é o Senhor. O Senhor nos quer como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E não como fariseus legalistas que apontam o erro, que apontam o pecado. Porque nós somos vasos de barro. Porque a honra e a glória pertencem ao Senhor. Então o Senhor nos diz essa noite, em nome de Jesus, ajusta o teu foco, meu filho. Ajusta o teu foco, minha filha.
Eu te abençoo sim, tu queres produzir, produz sim. Mas não te esquece, não te esquece, não te esquece que o chamado que eu tenho para a tua vida é para que tu estejas na eternidade comigo. O Senhor te diz essa noite. O nosso foco, igreja, o nosso foco, o nosso objetivo é estar na eternidade com o nosso Deus. Os nossos problemas não são maiores que o nosso Deus. As situações adversas não podem decretar a alegria do Senhor na nossa vida, não podem roubar a alegria de Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala que um coração alegre formoseia o rosto. E que alegria é essa que pode estar no nosso coração, se não a presença do nosso Deus? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que problema é esse que pode determinar a tua disposição diante do Senhor? A minha, a nossa disposição, se assim nós venhamos a nos encontrar? A palavra do Senhor nos diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação é uma muralha a ser transposta, amada, linda, eleita e preciosa igreja do Senhor. Porque tu estás com a autoridade do Senhor sobre a tua vida, igreja. Tu tens a unção que vem do alto, igreja. Tu tens a unção que vem do Senhor, tu tens o poder está no teu coração. É no nome de Jesus que tu vence, que eu venço, que nós temos a condição de vencer as lutas e as batalhas, a opressão, a acusação. Sabe, aqueles momentos do dia em que alguém possa estar se sentindo oprimido, com a alma pesada, com o espírito angustiado, um coração apertado, pensamentos de acusação, os mais diversos pensamentos que não procedem de Deus. O Senhor te diz essa noite, tu tens a unção que vem do alto, combate o bom combate em nome de Jesus. Que ocupe os teus pensamentos, pensamentos de bondade, pensamentos de amor, pensamentos... O Senhor nos explica, o Senhor nos explana na sua palavra quais os pensamentos que devem ocupar a nossa mente. Pensamentos de paz o Senhor tem para a tua vida, igreja, para a minha vida, para a nossa vida. A questão é que o Senhor tem nos capacitado, culto após culto, para que nós possamos estar de pé, combater o bom combate, cumprir tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, não perder o foco, não perder o entendimento de que a nossa vida não está sendo construída para viver enraizada aqui nessa terra, não. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Irmãos, há quantos anos é pregado isso, irmãos? Há quantos anos é anunciado isso? E não são todos os lugares, mas existe um lugar, pelo menos um lugar que nós conhecemos, em que há o temor de Deus, em que isso é pregado com temor, com entendimento, com sabedoria, com conhecimento. Não venhamos abrir mão dessa verdade irrefutável, que a qualquer momento a trombeta vai soar. É a volta do Senhor, é o Senhor vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, sem ser uma pergunta retórica, mas uma pergunta reflexiva, que problema é esse que quer te fazer perder a bênção? Que problema é esse que quer me fazer perder o entendimento, o foco? Será que existe algum problema que é maior que o nosso Deus? Será que existe alguma muralha que o Senhor nos capacita a transpor? Será que existe algo que é maior do que o nosso Deus a ponto de roubar a nossa atenção como igreja, como casal? Porque a máxima na vida de um casal nós podemos ter com total entendimento no Senhor, igreja. A máxima na vida de um casal são os planos, as ideias, os objetivos, os propósitos, os desejos. Tudo aquilo que o casal idealiza como propósito, como plano. Ora, são duas vidas que se uniram.
E a nossa vida com o Senhor é uma vida dinâmica, não é uma vida estagnada. O nosso Deus é um Deus dinâmico. Ele não é um Deus estagnado. É um Deus dínamos, como já foi pregado. É um Deus extraordinário, cuja todas as palavras não seriam suficientes para definir a grandeza do nosso Deus. Então, a máxima na vida de um casal são as suas tomadas de decisões, decisões com sabedoria. Qual o casal que, de repente, diante de problemas, diante de questões a serem resolvidas, entenda, problemas pessoais, problemas conjugais, problemas de todo tipo, não pensou, poxa, está difícil, vamos parar por aqui, não vamos prosseguir, vamos fazer tal coisa, vamos deixar de fazer tal coisa. A questão é, irmãos, será que essa não é mais uma muralha a ser transposta na autoridade do nome de Jesus? Será que esse problema é maior do que o teu Deus ao ponto de te fazer querer parar? Nos querer fazer parar? Será que a força que há em ti, será que a presença de Deus no meu, no teu, no nosso coração, não nos dá capacidade de transpor essas muralhas que se levantam? De nos dar um entendimento como Colossenses capítulo 3, dos versículos de 1 a 2, nos ensina. Convido a amada, linda, eleita e preciosa igreja a abrir. Colossenses capítulo 3, dos versículos de 1 ao 2. Nós temos microfone no recinto, então peço essa leitura com o nosso amado ministro Ed. Colossenses 3, dos versículos de 1 ao 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde o Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque... Amém. É só ter aí. Glória a Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não significa que nós vamos largar de mão as questões que nós precisamos administrar aqui na terra. Afinal de contas, nós somos a igreja do Senhor, precisamos agir com sabedoria, com responsabilidade, dar testemunho. Mas nós podemos crer que quando o Senhor nos insta, quando o Senhor diz, para que nós venhamos a pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, é no sentido de não permitir que as preocupações daqui dessa terra gerem um peso a tal maneira de nos fazer parar a caminhada, de nos fazer perder o foco, de nos fazer esquecer de que existe uma promessa de uma vida eterna com o nosso Deus. Mas o Senhor nos diz, pensa, meu filho, nas coisas que são lá do alto. Pensa, meu filho, minha filha, quando tu estiver diante de um problema de qualquer natureza que seja, de uma tentação, de um desejo pecaminoso, que são grandes problemas, de uma vontade de tropeçar na presença de Deus, ou de problemas administrativos, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de toda ordem. O Senhor te diz essa noite, linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor, pensa nas coisas lá do alto, pensa que tu serás eterno, pensa que tu vais viver por toda uma eternidade com o Criador dos céus e da terra. Sabe, o Deus que criou todas as estrelas, o Deus cujo universo cabe na palma da sua mão. Tu vais contemplar a glória desse Deus, igreja. Tu vais contemplar a glória desse Senhor, desse Criador, desse Deus que é soberano. Tu vais estar com Ele por toda uma eternidade. Que isso venha selar o nosso coração em nome de Jesus, ao ponto dos nossos olhos não se preocuparem com aquilo, a preocupação no sentido de peso, a preocupação no sentido de querer tirar a nossa paz. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4, dos versículos de 6 ao 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus, com oração e com súplicas,
as vossas petições. E o Deus, e o Senhor há de abençoar o teu coração com a paz que vem de Cristo, em outras palavras, igreja. Se nós andarmos com o nosso coração pesado, preocupado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo outro, eu quero fazer tal coisa, eu tenho que resolver isso, eu preciso conquistar aquilo, eu tenho que comprar isso aqui, eu quero reformar a casa, eu quero trocar o carro, eu quero viajar, eu estou insatisfeito por conta disso, porque a minha cozinha está com a cerâmica quebrada, porque eu não tenho uma piscina no quintal da minha casa, porque o meu carro está dando problema, porque eu estou vendo todo mundo viajar, porque eu estou vendo todo mundo crescer profissionalmente. E aquilo vai pesando, e aquilo vai pesando, e aquilo vai... Isso são só questões irrisórias, irmãos. São só questões pontuais, para que dentro da nossa capacidade humana possamos ter a visão daquilo que o Senhor está falando conosco essa noite. O Senhor nos diz, em Lucas capítulo 21, acautelai-vos para que o vosso coração não se sobrecarregue com as consequências da orgia, da embriaguez. E o que é mais interessante, como já foi ministrado, eu convido a amada igreja a abrir Lucas 21, Lucas capítulo 21, olha que interessante, irmãos. Olha como o Senhor se preocupa com as nossas vidas, como o Senhor vai ministrando. Lucas 21, o versículo 34. Lucas 21, 34. Amém? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmãos, como sempre é ministrado, é válido nós termos uma preocupação no sentido, uma preocupação santa, sim, de responsabilidade, uma preocupação santa, sim, de saber que precisamos resolver tais questões, tais coisas, mas que isso não sobrecarregue o nosso coração. E olha que interessante esse versículo, irmãos, ele me chama a atenção de tal maneira, porque o Senhor ele faz 3 contrapontos. Ele traz 2 no sentido de algo pecaminoso. Afinal de contas, orgia e embriaguez. Isso é algo pecaminoso. Isso é algo que, se alguém pratica isso, está praticando contra o templo do Espírito Santo. Consequência da orgia e da embriaguez. Isso é algo que a pessoa que pratica isso está ferindo a santidade de Deus na sua vida. Orgia e embriaguez. Mas o Senhor ainda vai mais além. E também das preocupações deste mundo. As preocupações deste mundo, irmãos. Aquelas preocupações que querem nos fazer perder o foco, que querem nos fazer perder o entendimento, que querem nos fazer perder a visão do reino de Deus na nossa vida, que querem chamar a nossa atenção como grandes muralhas, das quais nós precisamos transpor. Trazendo isso para dentro da vida do casal, a palavra do Senhor nos diz que não é bom que o homem esteja só. Aí o Senhor vai nos ensinar que um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. O homem com a sua esposa e o Senhor entrelaçado nesse casamento, nesse matrimônio. Então, trazendo esse entendimento, irmãos, para a vida do casal, nós podemos entender como na sequência, no contexto dessa palavra, que não é bom que o homem esteja só, o Senhor vai nos ensinar que se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um sentir frio, o outro vai aquecer. Então, o casal, ele se ajuda. O casal ele tem que estar em mutualidade, o casal tem que estar em entendimento, coadunado. Se porventura um dentro do casal balançar, titubear e perceber que as consequências desse mundo estão sobrecarregando o coração,
Saiba que no seu cônjuge, no seu amado, na sua amada, você pode encontrar uma palavra de conforto, uma palavra de direcionamento, uma palavra de sabedoria, do tipo: não, meu amor, não, vamos manter firme no Senhor. Não se preocupa que o Senhor vai abrir a porta. Não se preocupa que o Senhor vai abençoar. Mais longe nós já estivemos, vamos continuar na caminhada. Vamos permanecer de mãos dadas. Aguenta firme, porque o Senhor está voltando. E o casal pode dialogar entre si. Poxa, mas eu estou em tal luta, porque eu estou sentindo isso, porque eu estou passando por aquilo, porque a batalha é essa, a batalha é aquela. Mas o Senhor te diz essa noite: casal amado de Deus, o Senhor te capacita em nome de Jesus a transpor as muralhas dessa vida. Que o Senhor te unge, te capacite em nome de Jesus a ter autoridade que vem do alto, do Senhor, para que tu possas, dentro do teu casamento, com o teu casamento, transpor as muralhas que querem te fazer parar, em nome de Jesus. As muralhas que querem roubar a tua atenção, que querem roubar o foco. As muralhas que querem se levantar como problemas. Essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Transpasse essas muralhas na autoridade do nome de Jesus. Tu és igreja do Senhor. Tu tens a unção que vem do alto. O poder de Deus habita no teu coração. A honra e a glória pertencem ao Senhor. O Senhor te diz essa noite, casal amado, se algum casal estiver passando por algum problema de qualquer natureza que seja, o Senhor é contigo, o Senhor não quer que ninguém daqui se perca, em nome de Jesus. O Senhor quer ver cada um de nós na eternidade com Ele. O Senhor tem uma promessa para cada um de nós. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. O Senhor tem planos e propósitos para cada um de nós. Que pese tudo aquilo que ficou para trás, erros, tropeços, decisões erradas, até pecados cometidos. Se houver arrependimento, o Senhor está aqui essa noite de mão estendida para te receber de volta, para pôr um anel no teu dedo, uma sandália nos teus pés, te vestir com vestes de louvor, com vestes de santidade, vestes de justiça, porque Ele é o teu Pai, vestes de alegria, óleo de alegria sobre a tua cabeça, em nome de Jesus, para que todos os dias da tua vida tu possas proclamar o nome do Senhor, para que tu sejas um instrumento de bênção no Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos a vencer, a transpor todas as muralhas. O reino dos céus, a palavra do Senhor nos diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço, igreja. É esforço. Não é com oba-oba. Não é com toma lá da cá. Eu não posso. Nenhum de nós pode comprar o reino dos céus. É um outro ponto que o Senhor salientou no meu coração. O nosso, entenda, irmãos, entenda, é com muita sabedoria que será dito. É com muita sabedoria, com muita unção. Irmãos amados, que são muito abençoados por Deus, transformam essas bênçãos em riquezas para o reino. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Mas se porventura, alguém no seu coração esteja pensando: eu vou abençoar com tanto, porque eu quero ser visto por Deus, eu vou dar tanto, eu vou ofertar tanto, porque eu quero ser tido como alguém espiritual. Irmãos, a honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor. O ouro, a prata, o dinheiro é do Senhor. O ar que nós respiramos é do Senhor. Devemos ser, sim, fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas aquilo que o Senhor mais deseja da nossa vida é o nosso coração, que é dado, é o nosso coração fidedigno ao Senhor, é o nosso coração em santidade com o Senhor. Irmãos, olha que interessante. Quando o Senhor resgatou o povo de Israel e permitiu que o povo de Israel passasse no deserto,
quando o povo estava atravessando o deserto, o povo já sabia que havia uma terra prometida. O povo já sabia que havia sobre a vida deles uma promessa. Mas o povo prevaricou, o povo pecou, o povo não guardou os mandamentos do Senhor. E com entendimento no Senhor, com discernimento, com uma conjectura santa, nós podemos trazer o seguinte entendimento. O povo, ele recebeu a promessa. Ele passou a ter conhecimento da promessa, mas ele não trouxe a promessa para dentro do coração. Ele não se permitiu ser transformado pela veracidade da promessa no seu coração. Porque um coração que é transformado, um coração que é solidificado no Senhor, um coração que entende, que vive, que sabe que a promessa de Deus ela é real, ela é verdade absoluta. Esse amado, essa amada não vai abrir mão, ainda que, entenda, irmãos, é com muita sabedoria que está sendo colocado, para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma verdade doutrinária, porque somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Mas a partir do momento que nós, eu, você, nós, venhamos a colocar e adorar o Senhor de todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, crendo que a promessa é real, o Senhor nos ensina e nos diz na sua palavra, irmãos. O Senhor insta no nosso coração. O Senhor fala ao nosso coração. O Senhor nos ensina que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é justiça no Espírito. O reino dos céus está no teu coração. O reino dos céus é tomado por esforço, irmãos. O reino dos céus, ele é algo dinâmico. O reino dos céus, ele é real. O reino dos céus, ele habita em nós. Então, o Senhor te diz essa noite, casais, na autoridade do nome de Jesus, não se permitam, não permitam que as muralhas que nós possamos encontrar ao longo da nossa caminhada, venham roubar as nossas atenções. Não se permitam que as muralhas sejam obstáculos intransponíveis, porque elas não são. É na autoridade do nome de Jesus que nós vamos transpor as muralhas, que essas muralhas serão derrubadas em nome de Jesus, serão destroçadas em nome de Jesus. Que nós não venhamos permitir, irmãos, que os princípios eternos do Senhor sejam meros jargões em nossos corações, mas que sejam verdades absolutas, para que nós possamos continuar na caminhada com o nosso Deus, para que possamos continuar na caminhada colhendo as bênçãos, vivendo as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, e que naquele glorioso dia nós estejamos capacitados pelo Senhor, com os nossos ouvidos espirituais abertos, para que possamos escutar o soar da trombeta e sermos arrebatados em nome de Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço uma salva de palmas ao nosso Deus. Já chamo o ministério de louvor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor capacite, que o Senhor abra portas em nome de Jesus.